dia. Bom dia a todos, a todas que estão aqui conosco no canal do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Estou aqui com a nossa amiga, intérprete de Libras, Janaína Bavaresco. Já nesse primeiro momento, gostaria de agradecer a presença dela por estar aqui comigo hoje, nos auxiliando, e também agradecer a Sueli, que sempre me faz esse convite com muito carinho, e a todos os nossos amigos e irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. São sempre maravilhosos e nos dão essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, bom dia a todos, aqueles que vão assistir agora ao vivo, aos que vão assistir depois, que vai ficar gravado aqui na conta do Instagram do Nosso Lar. Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu vou fazer a leitura de uma pequena mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. E Joana fala sobre o amor, que é sempre importante que a gente fale, que é sempre importante que a gente sempre se lembre. E ela diz assim, para todos nós: não desanime nunca no afã da edificação e da vivência do amor. Conforme o Mestre de Nazaré ensinou a cada um de nós em todas e quaisquer situações em que nos encontremos, o amor solucionará todos os problemas, por mais intricados que se apresentem. Então, é sempre bom a gente se recordar de que qualquer situação de angústia, de sofrimento, sempre a solução vai ser o amor de cada um de nós. Então, depois dessa mensagem simples de Joana de Ângeles, mas muito profunda, gostaria de convidar a todos e a todas para que possamos, não como um ritual, mas para que possamos nos concentrar melhor, fechar os nossos olhos, só para que possamos nos conectar melhor ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos amparam, nos auxiliam sempre. E agradecer imensamente todo o amparo, o auxílio e o amor que temos recebido constantemente na nossa caminhada aqui na Terra. Por estarem sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando e nos dando a força e a coragem de que necessitamos para continuar. Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos auxiliem nesse momento, para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a todos os ensinamentos que iremos receber nessa manhã. Que possamos permitir que esses ensinamentos de luz penetrem o nosso íntimo, em nosso favor, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Gratidão mais uma vez por tudo. Permaneçam conosco nessa manhã e sempre, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. Que assim seja. Então, depois de termos feito a leitura da mensagem e a prece, vamos falar sobre o tema de hoje, que é um tema muito bonito, muito profundo. Dai de graça o que de graça receber. Que, geralmente, quando a gente vê esse tema, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando o que Jesus falou para os apóstolos, para todos os discípulos, quando ele diz: dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Quando ele, naquele momento, pede que os apóstolos saiam e vão curar as pessoas, os leprosos, aquelas pessoas que estavam com muitas necessidades, ele fala assim: expulsai os demônios, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, mas sempre se lembrem, dai de graça o que de graça receberam. E aí a espiritualidade vem interpretar essa fala de Jesus para a gente sempre se recordar, tudo aquilo que a gente recebe como um dom, toda a graça que a gente recebe de graça, a gente precisa também compartilhar, repartir, partilhar com os nossos irmãos encarnados e desencarnados gratuitamente. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa, ou na maioria das vezes a gente pensa na mediunidade, porque é muito natural a gente pensar na mediunidade. Então, quando eu tenho a mediunidade, recebo esse dom gratuitamente, venho encarnada para o planeta Terra para fazer essa missão, muitas vezes isso pode me acontecer, essa tentação de querer cobrar aquilo que eu estou ofertando. E aí, muitas vezes, a gente pensa exclusivamente na mediunidade, especialmente nós espíritos, porque nós sempre recebemos essa informação da espiritualidade.
A mediunidade, ela não se cobra, ou seja, é algo que eu faço gratuitamente, é algo que eu dou, é um compartilhar, porque eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Mas aqui a gente pode expandir esse significado, quando Jesus falou isso e trouxe esse conselho para cada um de nós. Não somente na mediunidade em si, naquele momento em que o médium recebe uma informação, auxilia numa medida mediúnica, mas para todos nós, espíritos imortais, tanto espíritas trabalhadores voluntários de casa espírita ou fora da casa espírita, no convívio com os nossos familiares, ou com os amigos, ou com aqueles que nós não conhecemos, mas que são irmãos em humanidade. Irmãos em Deus, irmãos em Deus. É uma coisa muito importante para a gente recordar, porque isso é um vício de comportamento da nossa sociedade. É essa necessidade de querer receber algo em troca quando nós fazemos algo. Mesmo que seja somente o reconhecimento. Porque muitas vezes eu já tenho essa noção de que não devo cobrar se médium eu sou. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente sempre repete isso no movimento espírita, já é uma coisa que a gente tem esse conhecimento. Muitas vezes não acontece isso fora da casa espírita, fora do meio espírita. Muitas vezes nós temos mediunidade, mas não temos o conhecimento espírita e cobramos os serviços que nós prestamos, os serviços mediúnicos. Mas nós espíritas já sabemos dessa informação. E sempre pensamos, eu não estou cobrando financeiramente, eu não estou cobrando bens materiais, então está tudo bem, está ok. Mas será que eu não estou cobrando de outra forma? Talvez um reconhecimento, talvez uma gratidão, isso também é uma forma de querer receber. Então, a gente precisa expandir o conceito de Jesus. Então, quando ele fala para a gente dar de graça, é essa doação total. É quando eu me entrego. É quando doar é simplesmente o objetivo. Eu não penso em nada quando eu vou fazer algo. Então, essa é uma ideia muito profunda que Jesus vem ensinar. Por isso que nós precisamos, através do autoconhecimento, fazer esse movimento de introspecção, de autoanálise, para identificar se nós não estamos querendo receber algo em troca. Mesmo que esse algo não seja financeiro, e aqui mais uma vez repetindo, porque muitas vezes a gente se equivoca achando que Jesus está falando só de financeiro, só de bens materiais, só de recursos, de um pagar em moeda. Mas a gente precisa expandir essa ideia não somente para recursos financeiros, mas para essa necessidade de reconhecimento e gratidão. Aí eu fiz algo para você e você nem reconhece, às vezes está reconhecendo o que a outra pessoa está fazendo e não o que eu fiz. Muitas vezes esse sentimento, esses pensamentos que geram sentimentos estão no nosso profundo inconsciente. Muitas vezes a gente só sente a angústia e não consegue identificar por que a gente não se sentiu tão bem naquela situação, naquele momento. Por isso que a espiritualidade vem recordar a importância da gente se perceber. Porque quando eu me percebo, eu consigo identificar se naquele momento em que eu fiz alguma ação, ou naquele instante, ou antes, um momento anterior, se quando a pessoa se aproxima de mim e não tem essa recompensa, não tem essa troca, não me deu nada em gratidão, em reconhecimento, se eu não me incomodo com aquilo. Porque aí significa que lá no fundo, mesmo que eu não tenha percebido antes no meu consciente, eu fiz algo querendo algo em troca, querendo receber de volta. Porque é muito importante que a gente perceba isso, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, seja no trabalho voluntário, seja fora do trabalho voluntário, como a gente falou, no nosso ambiente familiar, com os desconhecidos, como a gente fala, que são nossos irmãos em Deus, irmãos em humanidade, em origem, em criação, com todos nós podemos ter esse sentimento de não receber aquilo que eu merecia. Eu fiz algo e a pessoa não me deu em troca. E por que a gente tem essa sensação? Por que a gente tem esse sentimento? Por que a gente tem esses pensamentos? Porque a nossa sociedade, muitas vezes, ensina isso pra gente. Uma coisa que a gente precisa se lembrar, uma coisa que a gente precisa se recordar, é que a nossa sociedade,
ela ensina muitas maneiras de pensar e sentir que são equivocadas. O mundo nos ensina maneiras de pensar e sentir que são equivocadas. E nós precisamos nos voltar para aquilo que o mestre nos ensinou. E o que é ensinado para nós? É que bom é receber. Prazeroso é quando eu ganho, é quando eu recebo, é quando alguém me dá algo. Isso é bom, isso é prazeroso. A gente não tem que fazer esse ensinamento de que prazeroso é quando eu sirvo, é quando eu dou, mas receber. Por isso que a gente sente um incômodo quando a gente simplesmente faz uma coisa e não recebe nada em troca. Por que a gente sente esse incômodo? Porque no nosso inconsciente, que é um inconsciente muitas vezes coletivo também da sociedade, se tem essa ideia de que eu estou fazendo algo e estou perdendo algo, digamos assim. Fiz algo, não recebi nada em troca, nem um muito obrigada, nem um reconhecimento, nem um abraço, nem um beijo, nem um movimento de gratidão. Do que adiantou? Eu não vou fazer mais. Então, por isso que a gente está levando a palestra, a explanação do Evangelho para essa questão, porque nós espíritas já sabemos que receber não é o ideal financeiramente. Só que nós esquecemos que quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando só de questões materiais. E aí a gente deixa de lado a autopercepção e o autoconhecimento para identificar se a gente não quer algo em troca. Se verdadeiramente aquilo que a gente fez foi feito de bom grado. Se foi feito totalmente desprendido. Se foi algo em que eu me doei e não esperava realmente receber nada. Que o prazer foi simplesmente na minha ação, no meu fazer, no doar. Porque aí eu identificando isso, eu preciso trabalhar. Não me condenar, não me cobrar e me machucar. Na autoexigência de que, nossa, então aquilo que eu fiz não teve importância, foi zerado. Porque eu fiz com segundas intenções. Eu fiz com a intenção de receber o reconhecimento. Não, a ideia não é essa. A ideia é se perceber, simplesmente, para que seja identificado e essa maneira de pensar e sentir, ela seja modificada. Para quê? Simplesmente doar. E se alguém vier e agradecer, se alguém vier reconhecer, se alguém vier me dar algo em troca, é um a mais, digamos assim. É o plus. É algo que eu não estava nem esperando. Porque o que estava esperando, nada. Simplesmente a ação em si é extremamente prazerosa. Só que como a gente acabou de falar, a gente tem esse vício da sociedade em cada um de nós. Uns mais, outros menos, mas a gente tem esse vício. Essa necessidade de receber por algo que nós fizemos. Senão a gente fica com a sensação de que a gente saiu perdendo. De que a gente é trouxa, digamos assim. Poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela não me disse nada, eu estava agradecendo fulano que não fez nada. E aí eu preciso perceber e identificar para que eu possa trabalhar. Porque muitas vezes, gente, está no nosso inconsciente mais profundo. A gente sente só o incômodo. Mas quando a gente começa a fazer esse movimento de introspecção, de internalizar, de parar e perceber a gente, a si mesmo, quando eu começo a me perceber, a perceber os pensamentos e os sentimentos, esse hábito, porque é um hábito, esse movimento de autoconhecimento, vai me auxiliar para que eu perceba se eu não estou querendo algo em troca. Depois e antes mesmo. Se não tem um sentimento anterior, quando eu vou fazer aquilo, tá? Eu vou fazer, mas será o que eu posso receber em troca disso? Que eu vou realizar, disso que eu vou fazer? Será que tem algum sentimento dentro de mim nesse momento, no momento em que eu vou realizar a ação, antes, durante, depois? E aí depois que eu vejo que a pessoa não me deu nem um obrigado, muito obrigada, e nada, que sentimento é esse que eu tenho? A gente precisa se conhecer profundamente, a espiritualidade pede, para a gente identificar essas armadilhas internas. Porque muitas vezes a gente desencarna com isso, a gente desencarna com esse sentimento.
E aí, quando a gente chega no plano espiritual, a gente tá do mesmo jeito, porque não teve esse trabalho interior. Então, nós, trabalhadores espíritas, precisamos ter muito cuidado, porque não só na mediunidade, mas no passe, no atendimento fraterno, no trabalho da sopa, na palestra, na explanação do evangelho, no trabalho administrativo, qualquer coisa que a gente possa fazer de doação e se doando, trabalho voluntário, especificamente falando aqui, mas como a gente falou, em toda a nossa vida, toda a nossa trajetória aqui na Terra, a gente precisa identificar se não tem essa necessidade interna de receber algo em troca. E como a gente falou, como nós espíritas já sabemos que financeiramente receber algo em troca não é o ideal, a gente já vem com esse pressuposto e nem pensa nisso, em cobrar nada financeiramente. Mas é por isso que a gente precisa parar, pensar e analisar se não tem uma necessidade de reconhecimento, de gratidão interna. Porque aí, gente, quando a gente para olhar, para identificar, a gente vê muita coisa que a gente nem imaginava que tinha. E isso muitas vezes estava norteando o meu comportamento. Por quê? Muitas vezes a gente para de fazer, muitas vezes a gente para de auxiliar, porque a gente não recebe aquilo que a gente acha que merece. Ju, mas isso eu não tenho no meu consciente. Eu tenho certeza absoluta no consciente. Se você perguntar para mim e falar, não, eu faço porque eu amo. Eu faço um trabalho voluntário, eu auxilio as pessoas porque eu amo. Isso eu estou dizendo que é o que eu acho no meu inconsciente, que é o que? 5% daquilo que eu sei de mim. Isso é espírito. E realmente o que está lá nas profundezas de encarnações anteriores, de sentimentos, emoções, comportamentos e vícios de comportamentos de encarnações anteriores desce. Aquela voz na nossa mente lá no fundo que fica cobrando. Ah, mas nem lembrou. Fui eu que fiz isso pro fulano e fulano nem lembra que fui eu que fiz. É uma voz lá no fundo, gente, vem das profundezas da nossa mente. Essa voz interior que fica cobrando, que fica exigindo, que fica querendo mais. Por quê? Porque a gente foi ensinado que é feliz é aquele que recebe. E em tudo no que a gente vai fazer na nossa vida. Ou num trabalho voluntário, ou trabalho remunerado, nas nossas relações com a família, nas nossas relações com os amigos, nas nossas relações conjugais, a gente fica sempre esperando. Sendo que o ensinado por Jesus e pela espiritualidade é dar. O movimento é de doar. Parece simples, mas não é. Porque não é um conselho, é assim que é. É assim que deve ser. Por isso, naquela oração maravilhosa de Francisco de Assis, quando ele diz, mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe. Não é só um conselho que ele dá para a gente, mas ele ensina como a gente deve viver. Porque assim é que funciona o mecanismo. É dar, dar, servir, servir, servir. Quando a gente fala isso, quando a gente não tem conhecimento do Evangelho, muitas vezes a gente tem bem pouco, não é? A gente é imperfeito ainda. Mas quando se fala isso, a gente sente uma angústia. Fala assim, servir, eu vim para cá para doar, eu vim para cá para me doar, eu nasci para servir, eu nasci para doar, para dar, para servir. A gente acha ruim, a gente acha chato. Por quê? Porque o que a gente aprendeu é que bom é receber. E isso é só uma crença, é uma programação mental que a gente tem, que a gente pode desprogramar e programar o que é o ideal. Bom é dar. Bom é servir. E foi para isso que eu vim. E foi para isso que eu fui feita e criada. Para dar e para servir. Não para receber, porque receber é consequência. A gente quer a consequência antes de fazer a ação que gera a consequência que é receber. Então, por isso que quando a gente vai fazer algo, muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a gente quer sempre uma recompensa. A gente quer sempre ganhar algo em troca, mesmo que não seja financeiro. E nós precisamos admitir que nós não sabemos se nós estamos assim ou não. Porque uma coisa é que é
acontece com muitos de nós é, quando se faz esse questionamento, será que lá no fundo eu não tenho essa necessidade de querer receber? Não, eu não tenho. A gente já fecha o entendimento e fecha a conclusão de que não, eu não sou assim. Sendo que o ideal seria eu não sei, porque eu não me conheço suficiente e profundamente para afirmar. Eu preciso mergulhar em mim mesma, observar, fazer esse movimento de autoconhecimento para identificar, porque eu sei bem pouco de mim. A única coisa que eu sei é só uma fração que é dessa encarnação, mas das encarnações anteriores eu sei quase nada, porque mesmo aqueles que têm acesso às encarnações anteriores são alguns fragmentos, não é, gente? A gente não tem acesso à encarnação toda, pelo menos que eu não saiba. Alguns sim, bem raros, são aqueles que recebem informações de encarnações anteriores completas. E nem assim a gente pode dizer que se tem um conhecimento profundo do que se passou, do que se pensou, do que se sentiu, do que se fez, do que se falou. Então, nós não nos conhecemos o suficiente para afirmar, não, eu não tenho a necessidade de receber reconhecimento. Eu não tenho necessidade de ganhar algo em troca quando eu faço algo. Nós precisamos parar, ter a humildade de reconhecer que não sabemos e dizer, não, eu não sei. Eu não tenho a certeza absoluta. Eu não tenho certeza total se eu tenho isso dentro de mim, esses pensamentos, esses sentimentos, essa programação viciada. Eu preciso mergulhar em mim mesma, analisar para poder saber, identificar e trabalhar. Porque senão a gente desencarna da mesma forma, tendo a necessidade de receber e sem conseguir se doar completamente, sem conseguir entregar, partilhar, compartilhar de graça. Porque esse é um sentimento que a gente precisa desenvolver. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. Porque a gente vive num planeta de provas e expiações extremamente imperfeito, em que nós aqui ainda temos pensamentos, sentimentos primitivos. Porque o planeta anterior, na escala, é um planeta primitivo. Então, nós éramos primitivos e estamos em provas e expiações. Ou seja, provas e expiações. A imperfeição aqui, ela predomina e reina. Por isso que nós precisamos cair nessa realidade, na realidade da nossa própria imperfeição. E reconhecer que nós ainda temos esses vícios de comportamento que fazem parte ainda do nosso íntimo, mas que nós temos condições de, em identificando, modificar, transformar, reprogramar, transformar essa maneira de pensar e sentir para que a gente somente queira receber, para que a gente somente queira receber quando for uma consequência e não algo que eu busco primeiramente, porque aí tudo muda. Então, para nós, trabalhadores espíritas, é muito importante que enquanto a gente estiver fazendo um trabalho, quando a gente encontra aquela pessoa que a gente teve a possibilidade de auxiliar em algum momento, a gente pare e perceba, para a gente identificar se não tem uma necessidade de receber algo em troca pelo que foi feito. É muito importante que a gente faça isso. É muito importante que a gente faça esse movimento, porque assim a gente vai ter absoluta certeza de que a gente está fazendo simplesmente um movimento de dar, de servir, sem querer receber nada em troca. Porque senão vai ficar dentro da nossa mente aquela cobrança íntima. E aí depois disso vem o ressentimento, vem a mágoa, e muitas vezes a gente perde a alegria em fazer. Porque muitas vezes a gente pensa, não está adiantando nada, eu estou fazendo, não estou vendo nenhum resultado, eu estou fazendo, não estou vendo nada, não estou recebendo nada em troca. Então, muitas vezes a gente perde a alegria de auxiliar e de fazer. Que a gente sempre possa aprender com o Mestre querido aquilo que ele nos ensinou. Que nós possamos nos doar, servir, fazer. Que é um movimento só de ida, não tem volta. É só ação. Se vier uma consequência, se vier um retorno, é um a mais. E é fantástico, a gente recebe porque é amor. E amor nutre e nos preenche. Mas se não, a gente já está comprometido com a ação.
Então, que a gente possa aprender com esses ensinamentos do Mestre sempre. Mas finalizamos a nossa explanação de hoje, é bem rapidinho, e gostaria de convidar todos que estão para que possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, só como para ter uma melhor concentração, não como um ritual, para que nós possamos nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando. E agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita santa e libertadora. Mestre querido, benfeitores amigos, nos auxiliem para que possamos refletir e meditar em cima dos ensinamentos que nos libertam na nossa caminhada aqui na Terra. Permaneçam sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. Gratidão mais uma vez por tudo, que assim seja. Gratidão, meus amigos, minhas amigas que estão aqui conosco. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.